Fala, galera. Vamos acompanhar aí a turma do Gazeta Esportiva analisando a vitória e classificação do Corinthians na Copa do Brasil. E o Timão faz regenerativo e inicia a preparação para a final da Copa do Brasil. O Corinthians terá só 2 dias de treinamento antes da primeira partida, da decisão contra o Vasco na quarta-feira. Vamos acompanhar aí o debate sobre este jogo. Ufa! Ontem aqui na Paulista, né, a gente estava antes do Mesa Redonda, me arrumando tudo, e o grito do pessoal que estava na rua era algo ensurdecedor. Conta um pouquinho da análise de vocês desse jogo. Corinthians, a gente viu o que aconteceu, mas como foi os 90 minutos até a hora dos pênaltis? O Corinthians foi melhor, mereceu e tudo mais? Nos dois jogos o Corinthians foi melhor, né? O Corinthians mereceu a classificação, ele administrou muito bem esses dois jogos, ele venceu o Cruzeiro na casa do Cruzeiro. É bem verdade que ontem ele tinha a vantagem do empate e o jogo, primeiro tempo, levou para que o Corinthians colocasse esse regulamento embaixo do braço, algumas circunstâncias, principalmente perda no setor de meio campo. O Cruzeiro acabou fazendo 1-0 e se não fosse o Hugo, o Cruzeiro poderia ter ampliado a vantagem no primeiro tempo para 2 e para 3, não seria exagero graças ao goleiro Hugo. No segundo tempo o Cruzeiro já faz o seu 2-0 e o Corinthians encontra o primeiro gol. E a partir daí só deu o Corinthians poderia ter conquistado, sem inclusive a necessidade dos pênaltis, a sua classificação, chegada ao empate ou até mesmo a vitória. Mas quis o destino, na vida do Corinthians nada é fácil, quis o destino que tivesse um roteiro dramático como foi, o Cássio, gigante Cássio pela frente, o Hugo do outro lado, o Yuri Alberto perdendo a primeira penalidade, o Gabigol tendo a possibilidade de definir a classificação e o Hugo aparece e entra em cena para fazer uma defesa, depois faz uma segunda e o Bidon decreta a vitória. A classificação extremamente justa e o torcedor corintiano tem que agradecer demais a Carlos Miguel. Carlos Miguel, agradecer demais a Carlos Miguel. Esquece dele, né? A torcida do Corinthians tem, aliás, né, uma sugestão presidente Osmar Stabile, que possa fazer um busto do Carlos Miguel lá no Parque São Jorge. Um busto do Carlos Miguel, porque sai o gigante Cássio, e o Carlos Miguel dá uma banana para o Corinthians. E ele vai embora, e o espetacular, o maravilhoso, aquele que já é ídolo da torcida corintiana, Hugo aparece, entra em cena, chama a responsabilidade e está na história do Corinthians, independentemente se vem o título ou não, Salazar. A torcida fiel corintiana agradece a Carlos Miguel. Garrafa não perde a oportunidade. Vamos lá. Pergunta da Michele sobre o jogo. Para mim, a classificação é merecida. O Cruzeiro era favorito antes dessa semifinal. O Cruzeiro é um grande time, mostrou isso mais uma vez. Mas dos 4 tempos, os 2 do Mineirão, os 2 da Neoquímica Arena, o Corinthians foi melhor em 3. Só o primeiro tempo de ontem, o Corinthians não foi melhor que o Cruzeiro, muito por causa da troca do Léo Jardim. Além dele ter tirado o Arrui, apostado no Sinisterra, ele colocou o Matheus Henrique no meio de campo. Ele ganhou o meio de campo do Corinthians, que repetiu a escalação, já que Ranieri e Garro não estavam 100%, e o Corinthians teve muita dificuldade. O Dorival percebeu isso e corrigiu. No intervalo, ele coloca Ranieri, coloca o Garro, muda completamente a configuração de meio campo do Corinthians. O Corinthians até leva o gol em seguida, para mim, numa falha individual de leitura de jogo do André Ramalho, que avançou no momento que não podia ter avançado como último homem. Ali o Corinthians toma um gol por causa de uma desatenção individual, mas o Corinthians, aí tem um ponto para mim a destacar. A maturidade desse elenco para entender que eles estavam dentro da Neoquímica Arena, perdendo de 2-0, mas que estava tudo tranquilo. O Corinthians só precisava de um gol para pelo menos levar aos pênaltis. Mas nem todo elenco tem a maturidade, o discernimento, a calma para manter a cabeça no lugar, de sangue quente, dentro de casa, com a torcida pressionando, para 2-0 para o adversário dentro de casa e conseguir ter essa maturidade que esse elenco demonstrou. Então, para mim, a torcida teve um papel impressionante. Eu poucas vezes vi a Neoquímica Arena com o clima de ontem. O elenco mostrou uma maturidade impressionante ao tomar 2-0 em casa. Lembrando, o Corinthians sequer tinha tomado gol na Copa do Brasil até então. Olha. Então, assim, para mim, tudo isso é destacar. E o Dorival Júnior, que corrigiu no intervalo algo que ele viu que o Leonardo Jardim tinha ganhado, que era o meio de campo no primeiro tempo, e o Corinthians, como bem disse o Garrafa, o segundo tempo inteiro do Corinthians, o Corinthians fez o suficiente para conseguir a classificação sem os pênaltis. Vai para os pênaltis, o Hugo Souza é impressionante. O Cássio, aliás, viveu uma noite complicada, né? O Cássio estava dentro da Neoquímica Arena contra o Corinthians, que não deve ser simples para ele, como ele mesmo já falou. E ele viveu um déjà vu. Em 2022, no Maracanã, o Corinthians pega o Flamengo na final, o Cássio pega o primeiro pênalti, vai até a última cobrança, era só o Fagner fazer, que o Corinthians seria campeão. O Fagner perde o pênalti. Ontem o que aconteceu? O Cássio pega o primeiro pênalti, vai até a última cobrança, era só o Gabigol fazer, e o Gabigol perde o pênalti. Então o Cássio viveu de novo
essa situação chata para ele, viveu no Corinthians, agora viveu no Cruzeiro, Mas fez ele a parte dele. O companheiro não fez a parte e o Cássio acabou se dando mal. Depois da partida. Eu quero falar até desse... Primeiro, eu quero daqui a pouco falar do Gabigol, a análise de vocês, porque, nossa, o que tem gente falando do Gabigol... Fazer um adendo pro Dorival Júnior. Além dessa questão tática que eu comentei, de 2016 para cá, são 14 mata-matas que o Dorival disputou na Copa do Brasil e ele saiu vencedor dos 14. Ele não perdeu um mata-mata. É o Mister Mata-Mata, é o Mister Copa do Brasil. E assim, ontem no Mesa Redonda, a gente acompanhou no trabalho do Salazar lá direto da Neoquímica Arena, a palavra do técnico Dorival, e já foi reproduzida inclusive na reportagem, o Dorival falou, não encare como um desabafo. Foi um desabafo dele, mas acho que desnecessário nesse momento, Dorival, porque... As críticas, elas cabem em algum momento e as críticas foram direcionadas ao Corinthians, especificamente também a você nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Quando o Corinthians chega aos 45 pontos, o Corinthians foca todas as atenções para a Copa do Brasil e está entregando. Mas as críticas cabiam, né? E o Dorival, ele ainda tem, ele eliminou um europeu, ele ainda tem uma fase para a Copa do Brasil. Acho que ficar discutindo isso, situação de treinador, não é o momento. Até porque, Dorival, não só a minha opinião, mas a opinião de muita gente, o trabalho do Dorival no Corinthians, independentemente vindo ou não o título da Copa do Brasil, é um trabalho bom. O Dorival está com vários problemas lá políticos dentro do Corinthians. Foi prometido a ele 4 reforços, pelo menos 4 reforços quando não teve nada, não vieram nenhum desses 4 reforços. Ele tira o Corinthians de qualquer possibilidade de rebaixamento, leva o Corinthians com possibilidade palpável ao título da Copa do Brasil. Então, é um trabalho muito bom. Nesse momento, Dorival, talvez depois do título, falar, não era a hora, mas cada um pode falar, ele fez o desabafo. Achei desnecessário. Ontem era um dia de muitos elogios ao Corinthians e ao próprio trabalho do Dorival, que para mim é um trabalho bom, vindo ou não o título, Salazar. Bom, calma, tem muita coisa, a gente ainda vai falar mais do Corinthians aqui, mais repercussão da classificação do Corinthians agora ao vivo aqui no Gazeta Esportiva com José Paes, direto do Parque São Jorge. Chega mais, Zé Paes, você vai falar sobre o herói do Timão, o goleiro Hugo, é isso? Exatamente isso, Michele. Tudo bem? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Como você disse, o Hugo Souza já pegou 10 pênaltis com a camisa do Corinthians. É o 4º goleiro que mais pegou pênaltis na história do Sport Clube Corinthians Paulista. Inclusive foram 4 pênaltis ali no tempo normal, com bola rolando, 2 deles muito importantes. Um contra o Estevão lá no Allianz Parque, né? Jogo Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, Campeonato Paulista desse ano. Outro contra o Rafael Veiga na Neoquímica Arena, decisão do Campeonato Paulista dessa temporada de 2025. Um momento muito importante do jogo, tenso. O Hugo Souza apareceu mais uma vez e foram 6 pênaltis que ele pegou em disputas da marca da Cal, os últimos ontem contra o Cruzeiro. Então tá jogando demais, claro, é um jogador que o mercado europeu já tá olhando com carinho por ele, mas segue no Corinthians, segue agarrando por aqui, despertando interesse de seleção brasileira, Carlo Ancelotti. E ele vai falar agora aqui na TV Gazeta, no Gazeta Esportiva, sobre o desempenho específico do Corinthians na Copa do Brasil dessa temporada. Bem verdade, foram os 2 primeiros gols que o Corinthians tomou nessa competição, mas o Corinthians muito bem na Copa do Brasil, o que não aconteceu no Campeonato Brasileiro. Então vamos escutar o paredão corintiano agora aqui no Gazeta Esportiva. Pode rodar. Na verdade, eu acho que o ano nosso foi um ano de bastante altos e baixos e a gente olha para a Copa do Brasil com uma esperança muito grande de dar uma resposta mediante a isso. E dentro desse pensamento a gente conseguiu ser um time incisivo, fomos um time cirúrgico na Copa do Brasil, só tomamos os 2 gols de hoje. Infelizmente, eu queria não tomar gol, mas a nossa equipe é uma equipe cascuda, madura e com grandes jogadores que sabem jogar esse tipo de jogos. Eu acho que tudo que aconteceu, não só esse ano, mas ano passado também, criou uma casca muito grande para que a gente chegasse nesses momentos e soubesse suportar, soubesse dar o nosso melhor e entender as situações que o jogo pede. E hoje foi uma situação atípica na Copa do Brasil, onde nunca tinha acontecido, da gente sair atrás do resultado e ter que correr atrás. E a gente mais uma vez mostrou a força do nosso time. Mas eu acho que é isso. A Copa do Brasil deu pra gente uma esperança muito grande de fazer história e a gente abraçou nisso. Tá aí o Hugo Souza aqui no Gazeta Esportiva. Devolvo para vocês, Michele. Daqui a pouco eu retorno aqui direto do Parque São Jorge com a palavra de Dorival Júnior, que vai para a sua 5ª final de Copa do Brasil. Tá contigo, Michele. São vários números emblemáticos, né? Esses 10 pênaltis que o Hugo já defendeu. 5ª final de Dorival Júnior, 33 milhões de reais já garantidos pelo Corinthians ao chegar à final. Transferban é de quanto? O atual Transferban está na casa dos 35 milhões, mas se você chegar a um acordo que não precisa ser necessariamente o valor inteiro,
você derruba o transfer ban imediatamente. Você não precisa nem quitar na hora. Só de chegar a um acordo pode cair o transfer ban. Então já vai ajudar muito Agora, esse se for dinheiro. campeão, 77. Né? Aí ainda sobra no cofrinho. Mais ou menos, né? Porque vão ter outros transfer ban aí pela frente, mas enfim. Agora, sabe o que eu queria destacar, Garrafa? Não deu tempo, acho que, da gente mostrar na mesa redonda por causa do horário, ia começar a gravação do troféu. Mas eu questionei o Gustavo Henrique, na zona mista, sobre a última batida. Breno Bidon, cria da categoria de base do Corinthians, de repente o pênalti decisivo pode dar classificação, o Cássio está do outro lado, Breno Bidon foi para a bola. Nós lá em cima na área da imprensa olhamos um para a cara do outro. Pô, peraí, o Mateuzinho ainda não bateu, o Bidon não bateu, o André Ramalho ainda não bateu. Pô, o Breno Bidon vai bater este pênalti agora. E aí questionei o Gustavo Henrique. Pegou vocês de surpresa? Como é que foi? O Gustavo Henrique até riu, falou assim, olha, a gente combinou até o quinto. Do sexto para frente não tinha nada acertado, era olho no olho, nós ali, os jogadores, olho no olho, quem está confiante pede e a gente olhando a confiança. Ou seja, se o técnico tivesse mandado o Breno Bidon bater esse pênalti, e o menino de repente, ai meu Deus do céu, vou ter que bater, não vou poder recusar, né? Mas não é o caso. Gente, o Breno Bidon pediu para bater este pênalti. Ele olhou no olho dos jogadores experientes do Corinthians ali no momento de decisão daquele, valendo vaga para a final com o Cássio do outro lado. Deixa comigo. E falou, deixa que eu bato. O time olhou para ele, teve confiança, ele foi para a bola e ainda bateu bem. Cássio para um lado, bola para o outro. Então, assim, eu queria destacar, porque passa despercebido entre tantos personagens essa história, incrível. Mas não é pouca coisa o que fez esse menino ontem na Neoquímica Arena, Garrafa. E o que vem fazendo nos últimos jogos, né, Salazar? Aos poucos, até com os problemas que o Dorival foi enfrentando no decorrer da temporada, o Breno Bidon foi se firmando, apagando alguns fantasmas, algumas críticas que vinha recebendo. Jogo grande não é para ele, não tem físico para isso, isso foi tudo acabando com o tempo. E essas deficiências são deficiências normais para um jogador ainda em maturação. Então, oscilando boas e más atuações, as críticas vindo, ele teve personalidade, cresceu nesse momento da ausência de algumas peças chamadas titulares e conquistou uma vaga entre os titulares, ao ponto de, nos dois jogos pesados, grandes contra o Cruzeiro, mesmo sabendo que o Garro tinha a condição, se não para 90 minutos, o Bidon ganhou a confiança do elenco e do treinador para que dentro de campo ele fosse o titular. Decisivo ali também. Extremamente decisivo, como bem relatou aqui o Salazar nessa conversa com o Gustavo Henrique. Só para completar, o Yuri Alberto fica para bater o pênalti, nós aqui concordamos, né? O Yuri Alberto não gosta ele como batedor de pênalti, mas em tese ele é o batedor oficial, por isso que o Dorival segurou ele até o fim. E o Dorival tira o Maicon no segundo tempo, que é batedor de pênalti. Quando eu estava na transmissão do jogo, quando sai o Maicon, eu falei, o Dorival está tirando uma peça que tem quase 100% de aproveitamento e penalidade. Exatamente, e quando o Yuri não pôde bater, foi o Maicon bater pênalti. Diferentemente do que fez o Cruzeiro, que colocou, não deu certo, mas o Léo Jardim colocou os jogadores que Wanderson, Wallace e Gabigol, só o Wanderson fez. O Wallace e o Gabigol perderam o pênalti. E o Gabigol? Aí aquele negócio também, colocar jogador aos 47 para bater só o pênalti. O cara não tocou nem na bola ainda. Não... complicado. Eu não gosto. E aí deu o que deu com o Gabigol, não é? A gente sabe que o clima não era dos melhores, a gente a distância aqui entre o Gabigol e o treinador. O Gabigol praticamente pouco aproveitado, e aí o treinador vai e aposta num cara que ele não demonstra confiar para bater pênalti, né? É jogar o cara na parede. Será que isso pesou para o Gabigol? Há quem levantou isso, a gente não pode dizer. Há quem levantou a lebre. Não, o Gabigol fez isso para não dar essa moral para o treinador. Eu não acredito nisso. A gente não pode, obviamente, cravar essa situação. O Gabigol bateu muito mal o pênalti. É o estilo dele e tal. Mas ele bateu... ele bateu mal, mas ele bate assim sempre. E quase sempre ele marca o gol assim. Desse mesmo jeitinho que ele bateu. Forma, né? Então, no Cruzeiro, o Léo Jardim já... Você concorda que seria estranho assim? O Gabigol sempre dá uma paulada na bola. Aí chega nesse dia ele bate desse jeito. Aí você vai falar, peraí. É o futebol, não é o caso, Salazar. Né? E aí, agora o Gabigol vai definir a sua situação com o Cruzeiro, porque a do treinador, porque a do treinador já está definida. O Tite, ele já não é mais técnico e o Tite pode estar chegando. O Tite parece que ia ter uma reunião lá. Não, e com o Tite o Gabigol não fica. Nossa, de novo, né? Um cruzando o caminho do outro. Bom, agora eu vou passar um recado. O grande destaque da classificação do Corinthians também foi uma das estrelas do Troféu Mesa Redonda que a TV Gazeta exibiu ontem. A gente vai assistir um trecho emocionante do herói do Timão aqui na nossa Fundação Casper Libero. Eu sou suspeita para falar, mas o Hugo ele é um excelente profissional. Ele acorda todos os dias motivado, feliz, ele nunca reclama, não tem tempo ruim para ele. Então, ele é muito merecedor de não só esse prêmio, como muitos outros. E que você continue fazendo boas escolhas na sua vida.
e colhendo o fruto delas. A energia que vocês me passam aqui é muito representativo. O Hugo está emocionado, eu também estou emocionado, porque a gente sabe, tudo que a vida nos oferece, tudo tem uma explicação e vocês estão juntos, sempre juntos. Essa é a receita, Hugo. É isso mesmo, é para emocionar mesmo, Hugo. Parabéns pela esposa e pelo troféu Mesa Redonda que você acaba de receber. Obrigado, só tenho a agradecer. Difícil não me emocionar com ela falando. Como ela falou, a gente tem procurado cada dia mais fazer boas escolhas e... É isso. Obrigado. Às vezes o silêncio fala mais que muitas palavras. A gente está muito feliz. Que Deus abençoe o casal, abençoe a sua carreira. Obrigado por estarem aqui e receber você merecidamente o bicampeonato do Troféu Mesa Redonda. Hugo. Obrigado. Muito obrigado. Ai, Legal, foi né? emocionante, né? Ele falou isso, inclusive, ontem, né, ao vivo no Mesa Redonda, ele falou sobre a entrega desse troféu. E muita gente contestou, eu acho que muita gente contesta a premiação, que é bom lembrar, é votação popular, as pessoas elegeram, os torcedores, os amantes do futebol elegeram o Hugo Souza como o melhor goleiro da temporada de 2025. E é temporada, não tem nada a ver com o campeonato brasileiro. Exatamente, ele foi importantíssimo na temporada do Corinthians. Continua sendo ainda. Continua sendo. E o ano dele está sendo excelente, tanto que ele está na seleção. Mas isso é normal. Eu acho normal algumas pessoas contestarem, como ele mesmo destacou, porque nós temos grandes goleiros no Brasil. O Rossi também está fazendo uma grande temporada, o Hugo Souza está fazendo uma grande temporada. Então você tem realmente outros grandes goleiros no Brasil, a disputa é acirrada daí. E aí o clubismo fala um pouquinho mais alto também. Acho que nesse momento dos goleiros não sai do Rossi e do Rossi e o Hugo. Rossi é um dos dois. E aí, meu amigo, quem votou mais ganhou. Último contato com o José Paz no Parque São Jorge. Ô Zé, o que mais você separou pra gente? Pois é, Dorival Júnior ontem, depois dessa classificação heróica do Corinthians, falou um pouquinho sobre o Yuri Alberto, né? O Yuri, ele acabou tendo uma lesão no primeiro jogo, lá no Mineirão, no primeiro jogo dessa semifinal, problema no adutor, foi substituído aos 19 minutos do segundo tempo. Ontem ele joga, vai para a primeira cobrança de pênalti, perde o pênalti, ele que é o grande artilheiro do Corinthians nessa temporada de 2025, tem 18 gols. E a gente vai conferir agora o Dorival falando justamente sobre o Yuri Alberto aqui no Gazeta Esportiva. Pode rodar. Yuri tem muita personalidade, eu não me preocupo com isso não. Se ele continuar com esse espírito de luta, nos entregando, com comprometimento, o gol vai sair a qualquer momento e ele vai ser decisivo, se Deus quiser, nesses jogos seguintes. Nós teremos 2 jogos aí que serão fundamentais para a nossa equipe. Eu espero um rendimento próximo daquilo que nós vimos aqui, nos prepararmos muito para esses 2 jogos. Eu sinto uma confiança muito grande dos jogadores evoluindo, crescendo, melhorando, e o Yuri faz parte desse contexto. Ele já foi importante em muitos momentos, ele resolveu muitos jogos, ele tem capacidade, ele tem qualidades, que ele volte a acreditar nele ainda mais do que já acontecia, porque ele tem potencial e ele pode desenvolver muito mais, eu não tenho dúvidas. Mas se ele continuar com esse espírito, com essa entrega, para mim é o suficiente para ele me mostrar que ele mereça estar onde está. Camisa 9, então, com moral, com o professor Dorival Júnior. O Corinthians trabalhou hoje no CT Dr. Joaquim Grava, trabalha amanhã para encerrar essa preparação para o jogo de quarta-feira, que é na Neoquímica Arena. Estaremos lá trazendo tudo ao vivo, todo o pré-jogo aqui no Gazeta Esportiva. A bola rolando às 21 horas e mais 30 minutos. E amanhã, inclusive, viu, Michele, o pessoal que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva, teremos atendimento à imprensa lá no CT Dr. Joaquim Grava com o Mateuzinho, que esteve presente no Troféu Mesa Redonda, uma festa danada, um dos principais jogadores desse Corinthians, e também o Ranielli. Os dois em entrevista coletiva, falando com a imprensa, falando com o torcedor corintiano, antes dessa super final, o Corinthians em busca do tetracampeonato da competição. Devolvo para vocês, Michele, um abraço para todo mundo. Obrigada, José Paz. O que vocês estavam falando aí do Dorival Júnior? Do Yuri Alberto, né? Ficou claro, assim, pelo menos pra gente, que o Yuri Alberto não estava em 100% não de condição. Não está 100%, claro. Mas não está se escondendo do jogo. Exato. Esse é um cara que merece o meu respeito. Muita gente às vezes criticando, tal. O Yuri Alberto apanhou. Ele não está 100%, mas está à disposição. Ele está mancando, ele não jogou bem ontem. Bateu mal o pênalti. Mas assim, é um cara que não foge da luta. Ele briga, mesmo, né? Sem estar 100%, eu só não sei se era o ideal ficar com ele até o fim. Claramente o Dorival segurou ele até o fim por causa dos pênaltis. Eu não concordo, não acho ele um bom batedor, mas aí é só uma questão de opinião. Que é uma notícia importante aqui, que talvez também, de novo, tenha passado despercebido diante de tantas coisas. O Corinthians jogou essa partida com Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique e Garro, todos pendurados com 2 amarelos. Olha o Agora risco. Zerou tudo, né? Não zera, não. Não zera. Olha o risco que o Corinthians correu. Quais são os pendurados? Vai com todo mundo para a final. Hugo, Mateuzinho, Gustavo Henrique e Garro. Esses caras não pode tomar nem Aliás, nada. eu só até conferi se não tinha mais um, viu? Nossa, eu mas desconfiando que tinha mais um zera. titular aí nessa
Mas Ué, mas muito pra final não zera o muito cartão? Não, é muito titular pendurado e o Corinthians sobreviveu e vai Sabe o que é completo. engraçado? É que os caras o ano inteiro, não pode jogar domingo e quarto. Os caras estão na maratona, domingo, quarto, domingo, quarto. Ninguém vai reclamar Tá todo agora. mundo jogando. Tá todo mundo jogando, né? Ninguém vai reclamar. Como era sempre foi. Domingo, quarto. Agora tem quarto, isso, uma coisa que o Garrafa falou aqui fora do ar. O Garro, para as finais, muito provavelmente vai ter condições de ser titular, assim como o Ranielli. Aham. Né, agora com os treinamentos. E o primeiro muito jogo em provavelmente os dois casa, voltam. muito provavelmente, deve começar com os dois. Aí eu quero ver quem vai sair. E o Guinegão? O Guinegão, cara, Perdeu espaço com o Dorival. perdeu espaço com o Dorival. Eu não concordo com essa perda de espaço, mas vamos ver. Pessoal, a gente encerra por aqui. O Corinthians iniciou nesta segunda-feira a preparação para a final da Copa do Brasil, um dia depois da classificação nos pênaltis contra o Cruzeiro no último domingo. A decisão contra o Vasco será disputada em 2 jogos, nesta quarta-feira às 21h30 na Neoquímica Arena e no domingo às 18h30 no Maracanã. Em busca do tetracampeonato, o Timão disputará a 8ª final de Copa do Brasil da sua história. Nesta segunda-feira, os atletas que atuaram mais de 45 minutos na semifinal fizeram uma atividade regenerativa, segundo divulgado pela assessoria de imprensa do clube. Os demais jogadores foram ao campo no CT Dr. Joaquim Grava, depois de um trabalho de força na academia. Após o aquecimento com uma ação de posse de bola, o elenco realizou um exercício de enfrentamento em campo reduzido. Para a primeira partida da final, o Corinthians terá todo o elenco à disposição. Não há nenhum jogador no departamento médico, embora exista uma preocupação com as condições físicas dos atletas. Em reta final de temporada e em meio a uma sequência de 4 partidas decisivas da Copa do Brasil. 3 dos principais jogadores da equipe, o meia Rodrigo Garro e os atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay, retornaram recentemente de lesões. O volante Ranielli ficou fora do primeiro jogo da semifinal e começou o segundo confronto na reserva devido ao inchaço no tornozelo esquerdo. O Corinthians fará o último treino antes do duelo inicial da final na manhã desta terça-feira.